Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Palavra a senhora secretária para leitura da ata. Não, ata a ser lida, nem expediente a ser lido. Há aqui sobre a mesa alguns pedidos de sustentação oral. Da relatoria do conselheiro Álvaro César. São 3 processos, né? Cujo solicitante é doutor Benner Roberto Rezande Brito. 3. Da relatoria do doutor Osmário, também doutor Benner Brito. Da relatoria de doutor Blackout, duas solicitações de sustentação. Uma do doutor Benner e outra do doutor Diego Gomes do Maranhão. Só, né? Quero registrar em nosso plenário a presença de ilustres membros do Ministério Público, como os que eu posso daqui verificar, doutor Luiz Henrique, doutor Jairo, doutor Leitão e doutor Tarcísio. Sejam bem-vindos. As vossas presenças honram o nosso plenário. Aqui também, passado pela secretária, o tribunal detectou 3 entes que não prestaram conta do exercício de 2017. A Prefeitura de Araioses, o presidente da Câmara de São João do Paraíso e o presidente da Câmara de Água Doce do Maranhão. Portanto, o índice absolutamente muito baixo de inadimplência. Então, essa presidência declara esses gestores como não prestadores das referidas contas. Com a palavra, os senhores conselheiros, para requerimento, proposição, comunicação, devolução do processo. Senhor presidente. Doutor Blackout. Pode. Por favor. Senhor presidente, eu peço inclusão em pauta do processo 778/2018, que trata de uma consulta, de um pedido de retificação de uma consulta formulada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. O conselheiro pode relatar a partir de agora, que está aberto o período de relatoria, já que tem precedência essa matéria. Senhor presidente, o Tribunal de Contas, em sessão do dia 21 de fevereiro de 2018, deliberou acerca de uma questão trazida ao tribunal pelo Procurador de Justiça, que dizia respeito à possibilidade de pagamento do auxílio saúde aos membros aposentados do Ministério Público. E, na oportunidade, o tribunal respondeu à indagação do Ministério Público, no sentido de que é possível, é devido o pagamento do auxílio saúde aos membros aposentados do Ministério Público Estadual, a exemplo do que já vinha sendo feito em relação aos membros ativos. E no conteúdo dessa decisão, o tribunal também especificou a forma de processamento desse pagamento. E é exatamente aí que está a nova indagação do Procurador-Geral. Ele entende que o estabelecimento do processamento feito pelo Tribunal de Contas naquela oportunidade, de certa forma, cria algum embaraço no fluxo de pagamento para os membros. Então, ele quer evitar essa dificuldade, que é meramente operacional. Não tem nada com o conteúdo, com a materialidade, com o direito, nada. É só a operacionalização do pagamento. E propõe que esse pagamento seja feito pelo próprio MP diretamente na conta dos aposentados.
evitando o procedimento via FEPA. A exemplo do que já vem fazendo com outros benefícios dos aposentados, né? Então, em princípio, minha proposta de decisão é no sentido de receber, dentro do sagrado direito de petição que tem o procurador, não só o procurador, mas os demais que se interessam, direito de petição de solicitar essa retificação na decisão em sede de consulta proferida pelo Tribunal de Contas. Então, minha proposta é no sentido de receber, conhecer essa petição e acolher o pedido, fazendo a retificação da decisão em sede de resposta, retirando esse procedimento e deixando a critério do MP realizar o pagamento dentro da sua autonomia administrativa financeira. Essa é a proposta de decisão. Em discussão e votação, aprovado de acordo com a proposta de decisão do relator, para que seja feita uma retificação e, após isso, que seja publicado. É a decisão. Continuando a sessão, acho que em algum momento passou aquele período de alguém que tiver, quiser se manifestar sobre solicitação, devolução de processos, tá, que continua esse período. Doutor Nava. Senhor presidente, desculpem. É só também para pedir a inclusão em pauta de maneira extraordinária do processo 3488/2018. É um processo eletrônico, é uma representação com pedido de medida cautelar, motivo pelo qual trouxe em banca para poder ser trabalhado essa possibilidade. É pedido de incluído em pauta. O processo é eletrônico, por isso não está aqui. Tá, ok. É só. Inclusão autorizada. Alguém mais para solicitar alguma solicitação? Então, para o doutor Álvaro César de França. Não, porque a natureza desse processo é outra, porque é outro período. Aquele dali foi de período administrativo, né? E agora que a relatoria dos processos de pauta, o conselheiro Álvaro César de França Ferreira para relatar seus processos. Eu gostaria de saber até quais são os processos que estão pedindo a sustentação oral, para poder relatar eles em princípio, né? 3. Os 3 estão aqui, né? Certo. Senhor presidente, só uma consulta e, ao mesmo tempo, uma sugestão. São 5 processos que estão sendo solicitados sustentação oral por um só advogado. Sim. Tem 3 do conselheiro Álvaro, um meu e um quarto de quem? Um quinto. Acho que seria bom organizar isso daí, porque 5 com sustentações orais, de 15 minutos cada uma, nós vamos sair daqui 8 da noite. Mas me parece que já tinha pego o mesmo assunto. O assunto é o mesmo, né? Então, a presidência está consultando aqui o doutor Benner, que nos ajude a operacionalizar essa questão, torná-la mais racional. Senhor presidente, obrigado. Excelência, por questão de ordem, são 5 processos, 3 da relatoria do conselheiro Álvaro, Certo. um do conselheiro Osmário e outro do conselheiro Blackout. Pela consulta no sistema, eu verifiquei que um dos processos da relatoria do conselheiro Álvaro é pelo arquivamento, por perda de objeto, assim como os outros 2 processos do conselheiro Osmário e Blackout. Então, não haveria sustentação oral nesses 3 processos. Seriam somente em 2 processos de relatoria do conselheiro Álvaro. Então, eu creio que não terá sustentação oral em relação a ele. A questão está dirimida,
Muito obrigado pela sugestão. Em relação aos dois processos do conselheiro Álvaro, tem o processo número 2984 do município de Santa Filomena e o processo número 2680 do município de Anapurus. Só por questão de ordem cronológica, um é o número 2 da pauta e o outro é o número 4 da pauta. O número 4 da pauta, que refere-se ao município de Santa Filomena, eu gostaria de fazer um levantamento de uma questão de ordem, porque, apesar de ter ocorrido a publicação em nome do escritório, não houve a intimação para apresentação de defesa. E, nesse processo, o conselheiro Álvaro, ele deferiu a habilitação do escritório e determinou a intimação. O ofício foi expedido para o CTPRO, mas não houve intimação, portanto, o escritório não apresentou defesa em relação a esse processo. Então, eu ponho questão de ordem para poder analisar questão de cessamento ao direito de defesa, contraditório. Nós não nos manifestamos nesse processo em si. Então, o de possível, Santa Filomena. O de Santa Filomena. Então, o procurador com a palavra aqui para fazer a devida verificação. No relatório do próprio membro do Ministério Público, ele faz referência a um ofício número 927. O ofício número 927, endereçado ao escritório João Azevedo Brasileiro, está aqui emitido em 17 de abril de 2017, com a assinatura do conselheiro presidente, do Caldas Furtado, e com recebimento no dia 18 de abril de 2017, pelo CTPRO, mas do escritório, pelo menos pelo nosso controle, nós não recebemos essa intimação. Santa Filomena. Até pelo volume do processo, eu creio que não há defesa do escritório. Só verificar por ordem cronológica dos arquivos, 18 de abril de 2017. Por questão cronológica. Eu tive no setor responsável, conversando com a senhora Jaciara, e ela me explicou que geralmente demora-se a voltar aos ARs. Então, senhor presidente, quanto à manifestação que houve agora oralmente do senhor advogado, realmente esse processo nós vamos retirar de pauta, porque não houve a devida citação aos representantes, aos contratados, né, no caso. Ok? 2984. 2984. É arquivamento. 3 arquivamentos, um retirado de pauta. É um Anapurus, né, que é arquivamento. Anapurus. Né? Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade em relação a não processo que foi pautado hoje. É da relatoria do conselheiro Álvaro. Sim. E tendo em vista que a gente está aqui debatendo em relação à legalidade do processo, né, a movimentação. No processo julgado na semana anterior, foi o processo de Godofredo Viana, o processo 2676. Também não houve intimação do escritório e também não houve a publicação em nome dos advogados habilitados.
Então, gostaria, por gentileza, aí é uma questão só meramente administrativa, se o conselheiro tiver a possibilidade de questão de ofício, verificar, porque nós iremos provavelmente peticionar pedindo anulação do julgamento da semana passada, por cesseamento ao direito de defesa. Ah, certo. Quanto isso aí é da semana passada. É do julgamento passado, isso. Não houve nem intimação e não houve a publicação da pauta da 13ª sessão. Então, só para verificar, para poder o processo não prosseguir sem a devida defesa. O conselheiro vai fazer a verificação. A verificação Agradeço. será feita de imediato, se tiver essa razão, senhor advogado. Nós vamos fazer esse procedimento. Eu agradeço, conselheiro. Sem dúvida alguma. Então, o conselheiro Álvaro César vai iniciar a relatoria com o processo 2680 de Anapurus, não é isso? Anapurus. O processo da Anapurus é o 2680 de 2017. É uma representação, o representante é o Ministério Público de Contas do Maranhão e o representado no município de Anapurus, responsável Cleo Maltina Moreira Monteles, ex-prefeita, no exercício, no caso, de 2016. A contratada é João Azevedo e Brasileiro Sociedade de Advogados. O objeto é o contrato de apresentação de serviço de advocatícia, firmado entre a Prefeitura e o contratado citado no devido momento. Os interessados são a OAB, FAMEM, e tem procuradores constituídos João Ulisses de Brito Azevedo e outros advogados. Não vou citar todos para não ser uma relação realmente. Dentre eles, o que tiver presente, Teve o parecer do outro Ministério Público de Contas com a lavra do Dr. Douglas Paulo da Silva. Quando foi passado para dar o devido a passada para a palavra final do outro Ministério Público de Contas, manifestou-se através do parecer 1108/2017. Opinou nos seguintes termos: erige-se nessa perspectiva a necessidade de sustar o ato ilícito objeto da presente representação por ser atendido e lesivo ao horário municipal, como determina pela decisão PL-TCE 103 de 2017. De outra sorte, como restou evidente nestes autos, a contratação encontra-se vigente desde 8 de novembro de 2016. O Ministério Público de Contas entende que deva ser dado conhecimento ao Poder Legislativo Municipal da decisão PL-TCE 103 de 2017 e solicitar a sustação do contrato derivado da inexigibilidade em exame. Diante da não adoção de providências retrocitadas por parte do Poder Legislativo Municipal,
no prazo de 90 dias, deve decidir a respeito da sustação da execução da contratação. Artigo 172, parágrafo 2º da CE/MA. Em razão da urgência que o caso requer, nas aspas do Ministério Público de Contas, pondero pela celeridade na tramitação dos presentes autos, bem como pelo envio cancelarem à Câmara Municipal de Anapurus do pedido de sustação do contrato. É o relatório, e fechando aspas, do Ministério Público de Contas. No meu voto, diante do exposto... Relator? Aí no desculpe, agora temos a sustentação oral. É aquele... Palavra do Pois não, advogado. Pelo tempo previsto no regimento. Regulamentado 15 minutos. Nobre conselheiro, presidente, Pavão, Raimundo Lago Júnior, membro do grupo, promotor de contas, Dr. Jairo, nobre relator, conselheiro Álvaro e demais conselheiros. Antes da sustentação, eu gostaria de trazer alguns fatos sobre a tese. Está muito batido, corriqueiro aqui neste tribunal, o julgamento da tese do Fundef. Gostaria de lembrá-los que faz um ano que nós estamos aqui desde o primeiro julgamento das cautelares. Nas representações, ora em pauta, o Ministério Público de Contas trata da matéria como sendo de média complexidade. Nessa mesma representação, sequer trata da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal de 1999. Em nenhum momento a representação trata do objeto em contrato. Traz-se um belíssimo trabalho em relação à tese de Fundef, a tese ordinária do Fundef, mas não sobre o objeto do contrato, que é o cumprimento de sentença do título judicial transitado em julgado em 2015. Outro fato, após o julgamento do processo de Godofredo Viana, isso são fatos que eu gostaria de trazer a público, não só aos membros os conselheiros do Tribunal de Contas, mas os demais colegas que estão aqui, colegas advogados, membros da Comissão de Direito Municipalista, da OAB, representante da FAMEM. Está circulando nas redes sociais algumas mensagens, como esta que eu vou ler, abre aspas. Boa tarde. Plenário do Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade, se posiciona favoravelmente sobre a contratação via concorrência do Escritório de Advocacia para a Recuperação de Créditos do Fundef, em julgamento que resultou na nulidade do contrato de Fundef realizado pela Prefeitura de Godofredo Viana e João Azevedo Brasileiro em 11 de abril de 2018. Essa informação é muito importante para a moralização da justiça no Estado do Maranhão. Temos, de modo inovador, um posicionamento do TCE que, de forma unânime, reconheceu a possibilidade de contratação do Escritório de Advocacia para a Recuperação de Verbas do Fundef por meio de concorrência. Vamos resolver todas as contratações irregulares do Estado. Vamos trazer tranquilidade para as prefeituras. Precisamos que as situações sejam regularizadas já, para que o dinheiro saia ainda nessa gestão. Essa é a primeira mensagem, fecho aspas. O segundo fato que eu gostaria de mencionar é que determinado escritório de advocacia tem entregue aos gestores do Maranhão uma pasta com um manual de passo a passo para resgate do Fundef. E aqui ele inclui 5 itens. Primeiro item, publicar o decreto de revogação da contratação por inexigibilidade ou revogação da procuração. 2, uma semana depois, publicação da concorrência técnica-preço. 3, paralelamente, a Procuradoria deve protocolar petição informando a revogação e que conduzirá o processo até a seleção de novo escritório via concorrência. E estar preparado para pressão e ameaças do escritório revogado e apresentar a resposta à impugnação à concorrência que será apresentada pelo escritório revogado. 5, após a conclusão da concorrência, informar o TCE e ao juízo da vara federal, através da Procuradoria, juntando o contrato e procuração do escritório vencedor. Por que eu trouxe esses fatos aqui, nobres conselheiros? Como houve o julgamento de Godofredo Viana, o
como já está disponibilizado no sistema, o conselheiro Álvaro César foi bem claro em dizer que é o objeto da representação do Ministério Público de Contas. Existem 3 supostas irregularidades. Uma, contratação por inexigibilidade, por ausência de singularidade. Então, diz no final do voto, que é unânime, que deve-se ocorrer ou a Procuradoria assumir a demanda, caso tenha condições técnicas, ou licitar. E os outros 2 pontos são referentes a contratação no êxito, por ausência de valor certo determinado, e o 3º ponto, pagamento ou não com a própria verba do Fundef. Em determinadas ocasiões pretéritas, eu cheguei a encaminhar alguns e-mails com cópia ao procurador, doutor Jairo, porque está uma chuva de publicações de editais de concorrência técnica e preço para a recuperação de crédito do Fundef. Resolve o problema? Todos os editais encaminhados são idênticos. E os editais prevêem, apesar da concorrência, ou seja, uma suposta competição, uma cláusula de êxito e com pagamento com o próprio recurso do Fundef. Então eu pergunto a este tribunal, vão aguardar que ocorra a licitação, o escritório seja contratado, ajuize a ação para depois entrar com a representação, questionando o quê? A contratação no êxito e o pagamento com recuperação de crédito com o próprio Fundef? Eu tenho uma relação aqui de alguns editais que estão publicados, Campestre do Maranhão, Chapadinha, Itapecuru Mirim. Itapecuru Mirim foi o primeiro município que destratou com o escritório João Azedo, inclusive saiu no site do Tribunal de Contas, que até hoje estava sem saber o que fazer com a ação do Fundef. Publicou o edital para contratar um escritório de advocacia por concorrência para pagar no êxito, em percentual, e com recuperação de crédito do próprio Fundef, conforme edital e minuta de contrato. São José dos Basílios, Sítio Novo, Timon e Vargem Grande. O caso de Timon, nós apresentamos impugnação, assim como todos os outros, e, para surpresa nossa, o edital colocou como estimativa de preço o valor de R$ 34.434.877,68. Segundo o cálculo realizado pela CGU, a Controladoria Geral da União, na nota técnica 788, o município de Timon teria a recuperar o valor de 147 milhões. Então, o município estimou 34 milhões. A CGU, que foi o mesmo cálculo utilizado pelo Ministério Público Federal do Maranhão, através do Dr. Juraci, entrou com cumprimento de sentença coletiva aqui na 13ª Vara Federal, diz que o município de Timon tem direito a 147 milhões. E o nosso escritório, pelo cálculo realizado, o município teria direito a 160 milhões de reais. Então, estamos aqui a discutir, mais uma vez, se o serviço é ou não singular. Se for singular, poderá ser caracterizada a inexigibilidade. E mesmo caracterizada a inexigibilidade, vamos bater de frente com a questão do percentual e o pagamento ou não dos honorários pelo serviço prestado com o próprio recurso do Fundef. Então, essa é a cautela que tem que se ter, né? Temos vários editais e a problemática persiste. Então, no primeiro voto do conselheiro Antônio Blackout, no caso de Cururupu, eu lembro que na leitura de seu voto, ele disse, não, o escritório não conseguiu demonstrar que o serviço é singular. Data vênia, conselheiro substituto, eu acredito que nem o Ministério Público, nem a unidade técnica conseguiu demonstrar que o serviço não é singular. Porque nós estamos há 1 ano e os municípios sequer sabem o que fazer. Vários municípios ainda não ajuizaram. Na última sustentação feita neste tribunal por minha pessoa, a procuradora de contas, a doutora Flávia Gonzalez, chegou a cogitar que os municípios não estariam entrando com ação por conta de uma ação rescisória que determinou a suspensão da tramitação das execuções. Essa decisão cautelar, ela suspende as ações que estão utilizando como título judicial a ação civil pública de 1999, mas não interrompe o prazo prescricional. Então, como transitou em julgado em 2015, em 2020, nessa mesma gestão, irá prescrever o direito para a execução do cumprimento de sentença do título judicial. Então, tenhamos cautela em permanecer com o entendimento de que esse serviço não é singular, quando o tempo está provando e irá continuar provando que o serviço é extremamente singular. Pois bem, diante desses fatos, como já dito, não trata de ação ordinária. Se fosse ação ordinária, seria muito melhor, porque a ação ordinária declararia o direito do município a pleitear o Fundef.
que já teve recurso repetitivo, no RESP 1.105.015 da Bahia. Mas não, eu trouxe aqui a relação, como nós temos apresentado em todas as nossas defesas, a relação da temática processual que a União vem debatendo. Nós temos aqui a exemplo 1. Pendência de julgamento de ações cíveis originárias perante o STF. 2. Necessidade de suspensão da execução em virtude da decisão proferida na ação rescisória. 3. Defeito de representação, devendo ser necessária a juntada de contrato de prestação de serviço. 4. Existência de acordo do TCU tratando da possível irregularidade na contratação, que o TCU declarou inconstitucional, quando o STF tem o poder de declarar ou não inconstitucionalidade. Inclusive, nesse tema, que eu vou tratar mais à frente, o STF já disse, pacificou, a questão de destaque de honorários contratuais, ela é questão infraconstitucional, e o STJ é unânime. Eu trarei aqui alguns julgados em relação à possibilidade de pagamento de honorários. O item 5, existência de decisão no STF, determinando que as verbas do Fundef não podem ser utilizadas para pagamento de honorários. Esse item 5 são em relação às ações cíveis originárias, que é a mesma coisa do item 1, que até o nobre procurador, o doutor Jairo, faz referência nos pareceres do Ministério Público. Ele diz, olha, o STF já decidiu. Ele fala lá que... Ele diz que o Fundef tem que ser gasto somente no Fundef, é vinculado. Em momento nenhum o STF falou que não pode pagar honorários advocatícios. O STJ tem dito que mesmo havendo a vinculação do Fundef, é devido o pagamento dos honorários advocatícios. Até porque o serviço realizado pelo advogado é atividade meio. Poderia até ser pago com o próprio Fundeb. É atividade meio. Nosso escritório presta serviço para os municípios para trazer recurso à educação. A celeuma que se cria de impossibilidade de pagamento, como hoje ocorre, nenhum município pode contratar um serviço advocatício e pagar com a verba do Fundeb, porque o Fundeb serve apenas para a educação. Só que nesse caso específico, o serviço é para a educação. Inclusive no estado do Ceará, quem realiza a contratação é a Secretaria de Educação. Ponto 6, que a decisão proferida na ACP não tem efeito fora dos limites territoriais do estado de São Paulo. Isso é uma questão gravíssima. Gravíssima. Item 7, ilegitimidade ativa do município. O item 6, que trata sobre a decisão ou a questão territorial, existem vários magistrados que estão decidindo pela extinção das ações dos municípios maranhenses, por questionar que essa decisão do TRF da terceira região não beneficia o território fora da região de São Paulo. E se isso ocorrer, conforme é o objeto da rescisória da União, nenhum município prejudicado com Fundef vai receber, porque todos os 14 estados estão fora do TRF da terceira região. E sobre a legitimidade do município, também já tem decisões de primeiro grau extinguindo as ações dos municípios maranhenses. O item 8, incompetência da seção judiciária do Distrito Federal, vários juízes declinando a competência para São Paulo. 9, inexequibilidade do título. 10, inexistência de amparo ao município. 11, litispendência entre o feito e as ações ordinárias ou entre o cumprimento de sentença na própria ação civil pública de São Paulo. 12, trata da prescrição. 13, inexequibilidade da obrigação. 14, excesso da execução. 15, causa modificativa da obrigação de extinção do Fundef. 16, vinculação do precatório. 17, excesso de execução por suposto erro nos cálculos, que os erros nos cálculos é onde a gente mais tem trave. E 18, inexistência de parcela em controvérsia. Ou seja, nós, advogados municipalistas, estamos trabalhando contra 18 teses da União. Essa matéria não pode ser comparada com simples ação de ajuizamento de ação ordinária, que está pacificada através de recurso repetitivo. Não está. Então, aqui, para corroborar, eu trouxe 3 exemplos. O processo número 3334, dígito 66, de 2017, do município de Governador Edson Lobão. Eu vou trazer só aqui o dispositivo dado pelo juiz. A decisão proferida na ação civil pública de São Paulo não tem condão de fixar efeitos no âmbito nacional e nem poderia, ante a determinação legal expressamente contida no artigo 16 da Lei 7.347 de 85. A ser assim, o título judicial exequendo somente tem eficácia no âmbito territorial do órgão prolator, que é o TRF da terceira região São Paulo. Ante o exposto, extingo para a presente execução. O caso do município de Bacuri, processo número 68.493.87/2016. Diz o magistrado: com efeito, é vedado ao Ministério Público atuar na defesa dos interesses da Fazenda Pública. Por conseguinte, é evidente que a atuação do parquet perante a ação civil pública de 1999 não pode ter
por desfecho a tutela de direitos dos entes federativos, que, por essa razão, não foram contemplados pelo julgado, que ora se pretende executar. Com razão, portanto, o Ministério Público Federal e a União neste ponto. Por que ele diz o Ministério Público Federal e a União? Porque o Ministério Público Federal tem peticionado em todos os processos de recuperação de crédito do Fundef. Todos. Aqui eu estou com a petição de Santa Filomena, que não foi retirada de pauta, mas está aqui a manifestação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal diz: por todo o exposto, este MPF ratifica para a demanda as referências às razões aduzidas na petição em anexo. Desse modo, pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade do município exequente para sua propositura. E em anexo ele junta a petição do município de Brejo. Para acelerar o trabalho do Ministério Público Federal, ele chegou a fazer uma petição de 2 laudas, juntando a petição de Brejo, que ela foi bem mais complexa. Nessa petição de Brejo, que tem todas as ações, diz aqui o Ministério Público Federal: é de se ter em mente que carece o município de Brejo ou a qualquer outro ente federado legitimidade para requerer a execução de título judicial constituído nos autos daquela ação coletiva. Tratando-se de demanda titularizada pelo Ministério Público, cujo pedido condenatório e efetivo reconhecimento de valores irá reparar prejuízo somente pelo Fundef. Então, o Ministério Público, a tese do Ministério Público é que o título judicial da ação civil pública não beneficia município. Prejudicou, não o município, prejudicou o fundo. Prejudicando o fundo, qualquer levantamento, que, salvo engano, o cálculo do Ministério Público Federal, na ação de cumprimento de sentença, é de 6 bilhões de reais. Então, esse dinheiro de 6 bilhões, que teria deixado de ser repassado aos municípios, iria para uma conta de direito difuso coletivo. Então, ele bota aqui: a ação civil pública em questão... Pois não. Comunico a extinção do tempo. Já? E solicito que seja breve Irei na concluir. conclusão do raciocínio. Pois não. Eu vou mais para a questão do julgamento em relação às decisões recentes do STJ. Mais um minuto, Excelência. O STJ firmou entendimento no lead case RESP 1.509.457 de Pernambuco, e que assim se manifestou no voto do ministro Mauro Campbell. Alinho-me ao entendimento da ministra Sucete Magalhães quando afirma que excepciona-se a vinculação constitucional e legal quando as verbas do Fundef foram pagas mediante precatório, que, como se sabe, tem rubrica própria na Lei Orçamentária da União. E irei apenas citar alguns, caso queiram analisar: o RESP 1.517.636, do ministro Napoleão Nunes, o agravo interno no agravo recurso especial número 900.089 da Paraíba, da ministra Sucete Magalhães, o agravo interno no recurso especial 1.571.017 de Sergipe, do ministro Francisco Falcão, agravo interno no recurso especial 1.629.108 Pernambuco, do ministro Mauro Campbell, recurso especial 1.669.018 de Alagoas, da ministra Regina Helena Costa, e o recurso especial 1.589.607 de Pernambuco, do ministro Benedito Gonçalves. Então, citando apenas esses julgados do STJ, o entendimento é pacífico sobre a possibilidade de pagamento com recursos do próprio Fundef. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Dr. Bena e passo a palavra ao relator. Presidente. Solicita a manifestação do Ministério Público. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhor advogado, procurador, demais membros do pleno. Foram falados vários fatos, mas eu vou me ater a 2 que dizem respeito diretamente à tese que é defendida pelo Ministério Público nas representações. O primeiro deles é a questão da complexidade do serviço prestado. Embora haja ainda muita celeuma com relação a essa questão, o entendimento do Ministério Público quanto ao caráter complexo ou não desse serviço, ele permanece. E em outras oportunidades, nós tivemos, preparando outros processos, nós tivemos contato com algumas petições do próprio escritório João Azedo, em cumprimentos, petições. Eu peguei aqui dos processos de Cachoeira Grande, Fortaleza dos Nogueiras, Anapurus e Guimarães. Todos eles se referem a cumprimentos de sentença que foram dadas entradas aqui na Justiça Federal do Estado. Em que situação? Um escritório de advocacia entrou com ação de conhecimento, obteve a sentença favorável ao município nessa questão do Fundef,
E então houve a contratação do escritório João Azedo, que é um dos representados, para entrar com a execução, com o cumprimento de sentença, com o cumprimento de sentença. Na petição inicial desse cumprimento de sentença, que se trata de uma ação de natureza semelhante à do cumprimento de sentença, a diferença é o autor do título e de jurisdição, né? Porque o cumprimento de sentença que tem sido ajuizado agora é com base na sentença da ação civil pública. E essas aqui são com base em sentenças dadas em processos de conhecimento individuais. Muito bem. Nessas petições iniciais da ação de cumprimento de sentença, faz parte de cada dessas petições um parágrafo em que o escritório diz assim: por se tratar de mero cálculo aritmético a obtenção do valor a ser executado na forma do artigo 475b do CPC, e desenvolve todo o cálculo, basicamente trabalhando na premissa de que, para a obtenção do valor, para o cumprimento da sentença, nós temos um mero cálculo aritmético, que é o requisito do CPC para a ação de cumprimento de sentença, em que tem exigibilidade e liquidez. Então, essa é a tese levantada pelo próprio escritório, pelo menos nas 4 ações que eu consultei. Por que eu trago isso aqui? Porque isso demonstra que há um entendimento do próprio, pelo menos um entendimento do próprio escritório nesses casos, de que não haveria complexidade para o ingresso com o cumprimento de sentença, que é exatamente a tese do Ministério Público que tem sustentado isso. Não haveria a alegada complexidade. Então, esse é o primeiro ponto, e nisso nós mantemos a nossa tese, apesar da sustentação oral. O segundo ponto diz respeito à possibilidade de pagamento de honorários com recursos do Fundef. De fato, o STJ ele tem esses entendimentos todos citados pelo causídico. Quando nós trabalhamos o assunto, estivemos estudando o assunto das representações, nós tivemos contato com todas essas decisões, e há uma situação distinta. Qual é? Uma situação distinta. Qual é? Em todos esses julgados, tratam-se de questionamentos que foram feitos sobre a possibilidade de pagamento de honorários com recurso Fundef após a expedição do precatório. Quando já havia sido prestado o serviço, quando já havia uma decisão judicial atendendo ao pedido do escritório de que fosse feito o destaque, então houve um questionamento por parte da AGU e de interessados que levou até o STJ para que o STJ disse: olha, tem que pagar com recurso do Fundef. E nesse caso, eu até, e gostaria que fosse muito bem entendido o que eu vou dizer aqui, eu até concordo, se você já tem uma decisão judicial dizendo que o escritório vai receber de acordo com o contrato, o TCE não tem mais nada para fazer nesse aspecto. Tanto que nós não entramos com nenhuma representação questionando o que já havia precatório expedido. Nós não fizemos isso. Mas isso é diferente da situação que nós temos nessas representações. E qual é a situação nessas representações? Não há decisão judicial nesse sentido. O que o Ministério Público está questionando, está pleiteando perante esse tribunal é exatamente que o contrato que prevê o pagamento nessa forma, que a contratação, melhor dizendo, que prevê o pagamento nessa forma, ela seja devidamente apreciada aqui. Nós não estamos querendo ou pleiteando o descumprimento de uma decisão judicial, ou querendo a desconstituição de um direito a honorários que já foi reconhecido judicialmente. A representação é atacando um contrato feito entre o município, no caso aqui o município de Anapurus, e o escritório, em que se prevê esse pagamento, e a alegação é: esse pagamento é indevido, nos modos em que previsto. Certo? Se houvesse previsão de pagamento desses honorários com outra fonte de recurso, aí nós poderíamos discutir outras teses. Mas, neste caso aqui, o ataque do Ministério Público é exatamente na possibilidade de canalizar recursos que são destinados ao Fundef, e esse é o entendimento esboçado pelo TCU, na decisão
paradigmática a que se referiu o próprio causídico, de que esse recurso ele não pode ser usado nesse sentido. Então, eu espero ter sido claro em que a situação defendida pelo Ministério Público é essa. E, por essas razões, nós mantemos o nosso parecer. Senhores, eu solicito a suspensão da sessão por 10 minutos, porque o setor técnico é que faz esse pedido para que eles consigam recuperar, restabelecer a questão de força, que se a gente não paralisar, corre o risco de perda de áudio e de vídeo da sessão. Que teve a queda de energia, né? Durante a queda. Um tema Então tão está suspenso importante como durante este, né? 10 minutos.